Olá, meus amados, mais uma vez aí refletindo esse contexto do coronavírus, compreendendo aqui que Deus está nos preparando para episódios futuros e creio que muito em breve, porque na leitura que vamos fazendo no livro de Apocalipse, por exemplo, no capítulo 9, onde se fala da quinta trombeta, as trombetas dizem respeito aos avisos, era um instrumento de aviso de guerra ou de proximidade de inimigos naquela época, na época bíblica, né? E então, essa quinta trombeta fala de um episódio em que as pessoas terão um comportamento diferente do que estão tendo hoje em relação a essa pandemia. Uma das coisas que a gente vê, a busca da sociedade é pela fuga da morte, né? Esses fatos recentes são marcados pela fuga da morte, medo de morrer. E na quinta trombeta a gente vê um outro comportamento diante das coisas que virão a este mundo. Pelo contrário, né? Nesse período as pessoas não vão fugir da morte, pelo contrário, elas procurarão pela morte. A gente pode ler isso ali no versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Tal será a angústia que sobrevirá aos homens, que o anseio deles não será, né, o comportamento não será a fuga da morte, mas a busca por ela. Mas haverá um grupo de pessoas que não terão esse comportamento. E eles são descritos aqui no verso 4. Foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Os que não serão atingidos ou atormentados por essa decorrência, por esse fato que sobrevirá ao mundo, por esse quadro que o mundo ainda vai se encontrar, serão os que tiverem o selo de Deus na sua fronte. Ou seja, quem não se atormentará nesse período? Aqueles cuja mente estiverem cheias do Evangelho, a mente guardada pela palavra, selada pelo Espírito, sobre aqueles em quem o Espírito estiver derramado, cuja consciência é trabalhada, é amadurecida, é preparada, aquela consciência que conhece o Deus a quem serve. Esses não se atormentarão, não serão atormentados, pelo contrário, estarão abrigados no esconderijo do Altíssimo, porque a sua consciência é madura e preparada, e conhece o Deus a quem serve, conhece aquele a quem com que ele se relaciona. Por isso, a igreja precisa se empenhar no ensino, aprendizado da verdade do Evangelho, porque é essa verdade que nos guardará, que nos manterá serenos, pacificados, descansados, ante um quadro em que as pessoas procurarão pela morte e não a acharão. Não lhes será concedido que assim façam, ou que a encontrem. Eles terão esse desejo, mas não lhes será permitido alcançar. Contudo, aqueles que desde já conhecem verdadeiramente ao Senhor e que por essa verdade são libertos, estarão guardados pela paz que está em nosso Senhor, Jesus Cristo. Grande abraço.